Que alegria ter você, meu estudante da Palavra de Deus, minha estudante da Palavra de Deus. É muito bom estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a Bíblia. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e já deixar ela aberta no livro de Êxodo, porque o tema da nossa lição de hoje é a oração de Moisés. Orar é se comprometer. Seguiremos ainda pensando e falando sobre intercessão. Então eu preciso que você tenha a mente aberta, o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Então, fecha teus olhos, vamos orar. Pai amado, obrigado por cada pessoa que está neste momento dedicando um tempo para estudar a tua palavra. E nós te suplicamos, Senhor, usa as nossas vidas para a tua glória e que o Senhor fale conosco para que possamos colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender contigo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Nós vamos seguir pensando em intercessão. Semana passada vimos a intercessão na vida de Abraão e hoje vamos olhar Moisés. Vamos aprofundar um pouco mais o conceito e a prática. Hoje, observando momentos da vida de Moisés, pelo menos 3 momentos. O primeiro momento é o encontro dele com o Senhor no Monte Sinai. Depois, o momento da idolatria do povo por causa do bezerro de ouro. E, por fim, a intercessão dele pelo povo. Então, eu creio que nos encontraremos diante de um espelho, meu amado. Nós vamos olhar um espelho. Com Moisés? Não. Com todos os personagens que nós vamos ver aqui. Não somos muito diferentes do povo de Israel naquele deserto. Precisamos, portanto, reconhecer as nossas falhas. Mas também agimos muitas vezes como Arão. E precisamos nos arrepender do que fazemos e do que deixamos de fazer. Mas também somos parecidos com Moisés nas suas fraquezas. E precisamos ser como ele na sua transformação e na sua ação. Na sua intimidade com Deus, na sua intercessão comprometida. É isso que nós vamos hoje estudar, vamos olhar, vamos observar. Então, primeiro ponto que eu quero que você já comece é abrindo a sua Bíblia no Êxodo 24, de 12 a 18, e vamos olhar chamado para estar com Deus. Êxodo 24, de 12 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites.
observamos neste texto o Senhor chamando Moisés para um encontro. Não apenas para receber os mandamentos, porque isso poderia ser feito em um dia, em um minuto, num instante. Mas Deus queria estar com Moisés. Preste atenção nesse detalhe, meu amado. Deus chama Moisés para subir ao monte porque Deus quer estar com o seu servo. Apenas ao 7º dia, Deus falou. Durante todo esse período, Deus instruiu e mostrou e apresentou o seu querer para Moisés. Durante esses 40 dias e 40 noites, foi um encontro para Deus conversar com Moisés e falar o que ele queria que Moisés fizesse. Não era o mesmo Moisés. Aquele Moisés lá da sarça ardente que queria logo se aproximar da sarça para ver o que estava acontecendo, queria entender o que via. Mas já é um homem transformado e conhecedor do poder e da misericórdia de Deus. Toda a trajetória até a libertação do cativeiro egípcio foi importante para esta formação espiritual. O intercessor, meu amado, ele não surge do nada. O intercessor é fruto de um relacionamento com Deus, de experiências com o Senhor, em oração e convivência. Ouçam as palavras de Sam Tift no livro O Fator Oração. E ele diz assim: Jesus nos convida a nos juntarmos a Ele na sua escola de oração. E nessa escola, nós aprendemos o caminho da vitória, que é profundamente necessária em nossa vida pessoal, nossa comunidade e nossa geração. Todo grande homem e mulher de Deus, através da história, foi treinado e equipado nessa escola. Meu querido, Moisés participou dessa escola. Que coisa maravilhosa você dizer: Senhor, eu quero estar nessa escola. Mas para participar da escola tem que estar indo à escola. É estar com Deus. É manter-se em convivência, em comunhão com Deus. Antes, Moisés havia passado pela escola egípcia. E lá ele aprendeu a ser autossuficiente e tornou-se forte aos olhos dos homens. E aí tentou, através dos ensinos dessa escola, a escola egípcia, libertar o povo, mas não conseguiu, fracassou. E falhou porque não é pela força, não é pela violência, mas pelo Espírito que se vence. Posteriormente, Deus falou isso através do profeta Zacarias. Dá uma olhada no texto de Zacarias, capítulo 4, verso 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A escola egípcia, a escola que o mundo tenta nos ensinar, é que nós podemos, nós fazemos, nós temos condições. Essa escola não é a escola de Deus. A outra escola que Moisés passou foi a do deserto. E ele foi para o deserto como fugitivo de Faraó. Fuga depois de matar um egípcio. Fuga porque ele aplicou os ensinos da escola egípcia e teve que enfrentar a escola chamada deserto. Sua caminhada nessa escola o levou à terra dos midianitas. E lá ele aprendeu a cuidar de ovelhas com o seu sogro, Jetro, e a sua esposa. Deus pôde trabalhar na vida do derrotado Moisés quando ele passou
pela escola do deserto e chamá-lo lá no Monte Horebe para a obra de libertação que o Senhor estava preparando para o seu povo. Mas a grande escola da comunhão e da dependência de Deus é onde Moisés está no nosso texto. Ué, pastor, mas ele não está formado? Não. Nessa escola de Deus, a gente só se forma na glória. Ou seja, quando nós chegarmos diante do nosso Deus, porque enquanto estamos neste mundo, é nessa escola de comunhão, de convivência, de ouvir, de falar com Deus, de chorar aos pés do Senhor, de estar com Ele. Essa escola, ela é permanente nesta terra. Moisés, nessa escola, aprendeu a crer nos impossíveis de Deus. Nessa escola, ele também aprendeu a crer nas promessas de Deus. Nessa escola, ele aprendeu a crer na palavra de Deus e ter um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. É nessa escola que se aprende isso. A esperar o tempo do Senhor. Por isso que você vê Moisés 6 dias envolvido pela glória do Senhor, aguardando o Senhor falar com ele. Não estava nervoso, apreensivo, chateado porque Deus estava demorando. Ele estava aguardando. Queridos, a primeira ação que Deus espera de cada um de nós é que estejamos com Ele, na presença dEle, sentindo o seu amor, a sua graça, a sua paz. Muitas vezes, não será falando, mas em silêncio. Quem sabe, até chorando aos seus pés. É deste chamado, deste encontro, que surgem os intercessores. É desse convívio com Deus que Deus pinça intercessores para uma obra bem específica. Segundo lugar, desafiado por Deus a interceder. E agora eu quero que você vá para Êxodo 32, a partir do verso 7 até o verso 10. Êxodo 32, 7, 10. Desafiado por Deus a interceder. Sabe, quando tudo está maravilhoso, tudo está perfeito, você planejou, a coisa está acontecendo, está grandioso, está um lugar, um ambiente maravilhoso, um encontro grandioso, uma tarefa satisfatória e agradável. Aquele momento que você reserva para algo especial para você e algo acontece e tudo para, tudo acaba, tudo desaba. Algo acontece e atrapalha todo o teu planejamento, todo o teu encontro grandioso. Assim foi com Moisés. Deus ordenou que ele descesse do monte, porque o povo se desviava, caíra em idolatria. Mesmo diante do que viam tão perto deles, eles caíram. Êxodo 24, 17, nós já lemos esse texto, mas eu estou trazendo de volta só para você entender. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Queridos, a inclinação ao pecado, ela é constante no ser humano. Apesar de verem os milagres de Deus até aquela chegada ao Sinai, o desejo de ver uma imagem, o desejo de ver uma imagem era mais forte do que eles estavam enxergando. O monte fumegando, os trovões, a presença de Deus. Arão fraquejou.
Arão, diante dos pedidos, criou um ídolo. E, seguindo uma das aberrações egípcias, que era Apis, um touro, ele fez um bezerro de ouro. O ouro fornecido pelo povo. Arão não teve forças para dizer não àquele povo. E aí, Deus diz a Moisés, texto de Êxodo 32, de 7 a 10. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Presta atenção nas palavras de Deus a Moisés, porque teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Olha bem, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Está acompanhando na tua Bíblia? Toda escola, meu amado, tem prova. Toda escola, não tem jeito. E existem formas de avaliação. Sabemos que os alunos não gostam de prova, acreditam, né? E acreditavam os alunos antigos, como eu, por que o professor tem que fazer prova? Ele podia olhar para a gente dentro da sala de aula e dando nota pelo nosso desempenho. Meu amado, tem que ter prova. Tem que ter prova para poder avaliar até que ponto o conhecimento e a prática estão caminhando. Até que ponto você tem aprendido. Até que ponto você tem conhecido. Porque quando nós estamos falando de Deus, é o quanto nós o conhecemos. Qual seria a reação de Moisés antes de conhecer a Deus, antes de ter comunhão com o Senhor? Antes de saber quais eram os propósitos de Deus para o seu povo? Deus está conduzindo Moisés para não ser apenas um assistente do problema, mas ele quer que Moisés se envolva na questão que lhe for apresentada. É o teu povo. Foi assim que Deus falou para Moisés. É o teu povo. Se envolva com o problema. É o teu povo. Deus cogita a destruição de todos aqueles idólatras e a formação de um novo povo a partir de Moisés. Teste de humildade? Pode ser. Teste de compreensão sobre o Deus imutável que cumpre sua promessa? Pode ser. Na verdade, Deus sabia o que ia no coração de Moisés, porque Deus sabe todas as coisas. Mas como na lição passada, deixou Abraão falar, deixou Abraão interceder, a defender com misericórdia os culpados. O Senhor estava, portanto, abrindo espaço para Moisés. Lembram-se que nós falamos isso nas lições passadas? Oração é abrir espaço para Deus. Oração é o encontro de dois corações. Queridos, algumas vezes seremos avaliados por Deus, provados se estamos com uma oração de intercessor ou de juiz.
Seremos chamados, desafiados mesmos, a agir com a misericórdia divina. Moisés, ele poderia simplesmente descer. Poderia dizer ao Senhor: seja feita a tua vontade, Senhor. Ou, quem sabe, afirmar: estou pronto para ser o melhor povo que esse aí. Mas não. Moisés, que está na escola de Deus, não um Moisés transformado e conhecedor de quem Deus é. Deus conduziu o seu servo para um diálogo profundo, uma conversa onde Moisés demonstraria o quanto foi proveitoso andar com o Senhor, estar com o Senhor, aprender quem é o Senhor. É assim que Deus quer tratar conosco. É assim que Deus quer ter intimidade conosco. Diante das provas de Deus, que nota temos tirado? Eu e você. Diante das provas de Deus, qual é a avaliação que temos demonstrado ao Senhor? Como tem sido o nosso desempenho? Será que temos sido aprovados ou reprovados? Será que temos conseguido alcançar o patamar onde Deus espera que estejamos? Porque Ele sabe até onde a gente pode ir. Mas será que nós estamos aquém do que Ele tem esperado de nós? Eu creio que Moisés vai nos ensinar muito nesse terceiro tópico. Terceiro ponto, comprometimento na oração. Êxodo 32, de 11 a 14. Vamos ler a leitura deste texto. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Prestou atenção nos argumentos de Moisés? Olha a tua Bíblia, você não fechou a tua Bíblia. Olha bem o texto de Êxodo 32, a partir do verso 11. Na sua intercessão, contém elementos que mostram o plano de redenção do Senhor. É o teu povo, que livrastes com forte mão, com poder. É o povo da promessa feita aos patriarcas, promessa eterna. Moisés, portanto, ele apela para a palavra do Senhor. Mas Deus não se lembrava disso tudo? É lógico que sim. Deus queria que Moisés mostrasse, não para ele, porque ele sabia o que estava no coração de Moisés, porque Deus sabe todas as coisas, mas para o seu próprio servo, o seu envolvimento, o seu comprometimento com a obra que estava em curso. O plano que Deus tinha traçado, Moisés precisava entender
toda a dinâmica, e isso Moisés precisa ouvir dele mesmo. O que Deus está fazendo é avaliando Moisés para que o próprio Moisés seja fortalecido. Lembra-se do chamado de Moisés? Presta atenção que é importante a gente olhar o Moisés antes da escola. Ele era arredio, descomprometido. Diante do Senhor, ele sempre tinha uma desculpa. Abra sua Bíblia em Êxodo 3:11. Vamos dar uma passeada nesse Moisés do passado. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? 13, versículo 13 do capítulo 3. Olha ele de novo. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Agora vai para o capítulo 4, Êxodo 4, verso 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Capítulo 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Vocês pensam que parou? Não, vai para o 13. Capítulo 4, verso 13. Ele, Moisés, porém respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Perceberam o Moisés de antigamente ou antes da escola? Um Moisés que não tem comprometimento nenhum. Ele quer a libertação do povo, mas Senhor, usa outra pessoa. Ah, Senhor, eu não tenho condições. Ah, Senhor, eu não. Outro, quem sabe? Não é a mesma pessoa. É agora um homem transformado, um homem comprometido em orar pelo povo, comprometido na intercessão. O povo estava certo? Não. Agira de forma louca contra Deus, mas o intercessor se coloca na brecha em oração, suplicando a misericórdia do Senhor. O intercessor, ele não olha se é merecedor ou não da oração, ele ora, ele intercede, ele se compromete em oração, ele se envolve na dor do outro. Ele é um novo homem. Moisés não é mais o descomprometido, o alheio, mas o homem diferente. Deus se arrependeu. O que é isso, pastor? Está no versículo 14. Deus se arrependeu. O nome disso, e eu já falei isso na mensagem de Jonas, e vou repetir agora nesse estudo da EBD, é antropopatismo, um recurso de linguagem que atribui sentimentos humanos a Deus para facilitar o nosso entendimento, o entendimento do leitor, o entendimento de seres humanos. E de novo eu utilizo as palavras do saudoso pastor Shed. Deus bondosamente reteve a punição que mereciam. Aí os apressados dirão e propagarão: oração move a mão de Deus, muda as ações de Deus. Meu amado, Deus é soberano. É Ele, o Senhor. Ouve as nossas intercessões, sim,
mas cumpre a sua vontade. E para os apressados, eu quero convidar a seguirmos Êxodo 32, versículo 30, até o versículo 35, pois a intercessão de Moisés ainda não terminou. E a partir desses versos vamos compreender melhor sobre o Deus soberano. Diz assim, verso 30, no dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. E aí eu dou uma parada, propiciação é cobrir. A palavra propiciar é cobrir. Então ele estava indo para buscar cobrir os pecados do povo diante de Deus. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Observou bem o diálogo, olhou bem cada palavra de Deus a Moisés. Moisés pediu que Deus perdoasse o povo, ou então que ele fosse riscado o seu nome de entre os vivos. Ou seja, Moisés está dizendo assim, Senhor, perdoa eles, ou então eu não quero viver, eu morro com eles. Olha, Moisés estava tão comprometido em interceder pelo povo, que se colocou como mediador, como um pastor de ovelhas, que está pronto a dar sua vida por eles. E Deus disse não. Repito, Deus disse não. Viu os apressados lá, naquele outro texto? Por isso que a Bíblia nos ensina, e a teologia nos ensina, que texto fora de contexto é pretexto. É perigoso. Deus disse não. Riscarei, do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ou seja, aquele que pecar, este morrerá. A palavra é ensinada em toda a Bíblia, a escolha individual, as consequências pela escolha também são individuais. Deus afirmou que visitaria o povo, como o fez. Daqueles que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram em Canaã. Todos os demais foram mortos no deserto. Os seus pecados foram tratados por Deus no juízo dele, no julgamento dele. O coração do povo ainda carregava o Egito. Não tinha espaço para o Senhor. A idolatria estava enraizada naquele povo. Moisés fez a parte que lhe competia, interceder, uma intercessão comprometida com vidas. Mas nunca, meu amado, nunca, minha irmã, esqueça que Deus é soberano. A ação de Moisés nos traz à memória Jesus Cristo, que se entrega verdadeiramente por nós,
para que a nossa culpa, o nosso pecado seja perdoado, coberto pelo precioso sangue. O que Moisés mostrou naquele deserto interceder só seria cumprido em Cristo Jesus. Os nossos pecados colocados sobre Jesus Cristo. E assim, Deus perdoando aquele que crê no sacrifício de Jesus, aquele que confessa Jesus Cristo como Salvador. Jesus levou sobre si a condenação que era minha e sua. Ele, o Deus encarnado, o perfeito, morreu para que eu e você pudéssemos ter a garantia de perdão, de vida. É preciso que a gente entenda isso. Nossa intercessão por pessoas precisa ser comprometida com a salvação delas, com a mudança de vida que elas precisam. É preciso envolvimento de vida na vida. É preciso que a gente entenda que o intercessor, ele se compromete em oração, se compromete com vidas, chega com ousadia diante do Senhor, mas sabe e reconhece que o Senhor é o único que pode realizar o que quer, segundo sua boa, agradável e perfeita vontade. Que você seja um intercessor comprometido. Que você seja um intercessor que não julgue, mas que você clame, mesmo se a pessoa não merecer. Mesmo que você reconheça que aquela pessoa está em pecado. E é por isso que o cristão não pode ser juiz, não pode ser promotor. Ele tem que ser intercessor. Meu amado, Moisés nos ensina algo maravilhoso na sua vida. Ele se comprometeu com o povo, o seu povo, e clamou. Eu quero convidar você a fazer o quarto passo do nosso ciclo de oração, se comprometendo verdadeiramente com a nossa nação, com o nosso povo, com vidas que estão sendo ceifadas pelo diabo. Sam Tipton conta uma experiência muito interessante, é que ele aprendeu com o Senhor que a intercessão é você estar no meio de pessoas orando em silêncio por elas. Experimenta fazer isso no teu trabalho. Nesse livro, O Fator de Oração, Sam Tipton disse que ele ficava no aeroporto, em Chicago, e lá ele ficava orando pelas pessoas que passavam, pedindo a Deus que Deus se revelasse a elas. Faça isso no teu local de trabalho. Quando você entrar na sua sala, ore por aquelas pessoas que estão à sua volta, mas não é aquela oração para todo mundo ver, não. É oração de intercessor, é você e Deus. Quando você estiver num shopping, andando por aqueles corredores, aqueles setores de loja, vá orando ao Senhor. Senhor, salva vidas, toca em corações, e a tua oração silenciosa de intercessor. Quando você estiver no hospital, faça isso. Não precisa você ir até o leito, porque muitas vezes você não pode, mas você pode passar e orar. Quando você estiver no supermercado, quando você estiver na sua janela do seu apartamento, olhando para os outros apartamentos, comece a interceder. Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Vamos ser intercessores comprometidos com vidas. É o convite desta lição para você. Não diga este povo, mas o meu povo. O meu povo brasileiro precisa de Jesus.
A minha cidade precisa de Jesus. A minha comunidade precisa de Jesus. Abaixe sua cabeça, feche teus olhos. Vamos encerrar essa lição pedindo a Deus que entremos nessa escola para que aprendamos mais e mais com Ele. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta lição. Quando enxergamos a necessidade de participarmos efetivamente dessa escola de oração, onde aprenderemos sobre a intercessão comprometida, uma intercessão que não afasta as pessoas, mas aproxima essas pessoas de cada um de nós, porque nós estamos juntos contigo e então vemos o agir teu e muitas vezes seremos convidados por ti a sermos os portadores de boas novas a essas vidas. Pai querido, nós te pedimos, usa as nossas vidas, porque assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus continue a falar ao teu coração. Fica com Deus.